Olá, estamos aqui com mais uma aula do sétimo período de administração da nova faculdade, falando de administração de projetos, e hoje nós vamos continuar a nossa aula falando agora sobre o gestor do projeto. Quando a gente fala de gestor do projeto, é uma peça bem importante, né, dentro aí da parte de gestão, né, da parte do próprio projeto. Esse material já está disponível aí para vocês, tá? Eu só vou compartilhar aqui para facilitar o acompanhamento, tá? Então, eu estou ali na página 14 do nosso documento, viu? Gestor do projeto, e aqui a gente fala a respeito de como é importante, né, nós termos, então, um gestor de projetos e como que esse profissional também é até bem remunerado. A gente tem um homem chamado Thomas Stewart, não sei se essa é a melhor pronúncia, ele é referido lá naquela revista Fortune, que é dos maiores, né, milionários aí da história, nos anos 90, que a profissão de gestor de projetos seria a que mais cresceria naquela década. E, de fato, o gestor de projeto é uma profissão muito interessante, muito rentável, e quanto maior é o projeto, mais complexidade é o projeto, também mais habilidades esse gestor ele precisa ter. Nós sabemos que a gente precisa gerenciar as 10 áreas do conhecimento da gestão de projetos, conforme o PMI, né? E a gente tem um livro de instrução chamado PM Book, né? Project Management Book, né? No caso. E o instituto, ele é o PMI, né? Project Management Institute. Então, o PMI, em 2017, ele vai revelar um estudo, né, sobre um aumento exponencial do número de empregos que exigiriam, né, ou que exigem, competências orientadas para projetos, especialmente em economias em rápido desenvolvimento, como China e Índia. A gente sabe, pessoal, que a China e a Índia são países que têm uma tecnologia muito acirrada. Não sei se vocês sabem disso. Assim, a parte tecnológica deles é muito avançada. No entanto, que a parte de criação da Microsoft fica na Índia, a gente tem uma série de programas, empresas situadas nesses países, porque a tecnologia é um fator predominante. E essa parte de projetos, duas áreas que usam muito a parte de gestão de projetos, é a parte da engenharia e a outra também é a parte de informática, a parte de tecnologia. O gestor de projetos, muitas vezes, ele acaba saindo também dessa área, porque são áreas que mais demandam esse tipo de profissional. É claro que você, como administrador, pode ser um gestor de projetos tranquilamente. A questão que muda são os fatores técnicos, ok? Eu já gerenciei na parte de engenharia civil, projetos, tinha coisas que eram mais específicas, claro que o administrador não saberia, porque era algo técnico, mas nessa época eu até fiz um mestrado na área da engenharia, justamente para poder sanar esse conhecimento que eu não tinha técnico da engenharia. Então, ou seja, nós administradores conseguimos atuar claramente ou perfeitamente dentro da gestão de projetos, independente do produto ou serviço, seja ele na indústria ou seja uma prestação de serviço mais específica, ok? Se vocês quiserem participar, é só vocês tá falando aí. Eu acho que a contribuição de vocês é bem importante. Quando a gente fala do gestor de projetos, também vai falando aqui, ó, é uma estimativa, né? Que até em 2027 devem ser, né, ou serão necessários 87,7 milhões de profissionais com competências em gestão de projetos. Então, a cada dia que passa, pessoal, a gente tem diminuído muito a parte de contratação relacionada à CLT e relacionado a um tipo de emprego hoje que é sobre demanda, né, sobre projetos. É o emprego no qual não precisa necessariamente de uma carteira assinada. E profissionais vão atuar em diversas organizações e de maneiras mais variadas possíveis. E isso faz com que nós tenhamos uma abrangência muito grande de profissionais
que vão ser multi-skills, né? Que vão ter várias habilidades e que vão atuar em muitas organizações ao mesmo tempo. Eu passei um vídeo de aprendizagem organizacional, aprendizagem contínua para o terceiro período, ele até daria bem para vocês também. Lá fala de um rapaz que é de TI e que foi num vídeo da Profissão Repórter. É um rapaz de TI que ele trabalhava em 5 empresas, né, prestando serviços e os projetos no qual ele executava, mas tudo isso de acordo com contratos específicos de atuação. Isso fala muito a respeito de um gestor de projetos, né? Uma pessoa que está, de repente, gerenciando um projeto em uma empresa, mas também em uma outra situação ele é conselheiro, ele é parte de uma equipe, e assim sucessivamente. Então, o crescimento desse profissional é muito grande, né? Você mostra aí que até 2027 vai existir ou vai demandar 87,7 milhões de profissionais com essas competências. Eu acho que é bem interessante a gente, né, considerar essa informação. Vocês sabiam que era tão importante assim, esse tipo de profissional? Professor, eu confesso que no ramo que eu trabalho, que é o ramo mais de marketing e tudo mais, tem muitos profissionais que trabalham dessa forma, diversos profissionais. Lá na empresa, por exemplo, a gente tem contrato com pessoas que elas são contratadas para trabalhar determinadas horas nos nossos projetos, em projetos bem pautados e tudo mais. Só que elas dividem esse tempo trabalhando para diversas outras empresas e até para concorrentes nossos mesmo, entendeu? Um Uhum. projeto diferente do que ela trabalha lá na empresa, só que é bem bacana o serviço que eles entregam. É uma coisa muito assim, bem planejada. A gente não Uhum. vê qualquer tipo de entrega. Entendi. É interessante. O que me espanta um pouco na sua fala é que eles têm relações com a concorrência, que é algo que, ao meu ver, eu acho um pouco perigoso, né? Porque quando a gente fala sobre estratégias, né? Quando a gente fala sobre alguns projetos, é um tanto quanto sigiloso a gente ter algumas informações e são privilegiadas, né? Os É, profissionais que a gente tem em determinada empresa, aquele conhecimento, né, aquele capital intelectual conta muito a favor da empresa e muito também diferenciação da sua concorrente, né? Então é isso que eu acho que só me espanta um pouco sobre isso. Mas eu já trabalhei em algumas empresas que né, eu desenvolvi. Oi? diferente. Como? É Fala de novo. um tipo de entrega, né? É uma entrega que às vezes pode ser igual, independente do segmento que seja, porque muitas empresas de publicidade estão sempre no mesmo ramo, sempre com a mesma visão e tudo mais, e diferencia um pouco lá, e muitas vezes é a entrega de algumas peças e tudo mais, então é um pouco diferente o tipo Não, da. tudo bem. Assim, eu só. Pode até ser, e eu acho que, obviamente, a empresa deve ter algum tipo de controle nisso, né? Uhum. Porque senão não contrataria. Mas ainda assim, eu acho um tanto quanto complexo isso, porque a gente acaba tendo relacionamento com algum sistema da empresa, ou com alguma sistemática, algum modelo, alguma coisa assim, que acaba que isso pode gerar, né, na mão da concorrente. Eu lembro que quando eu fazia certificação ISO, ainda faço, mas atualmente eu não estou com nenhum projeto desse. Eu certificava muitos call centers, então eram empresas enormes, como Contax, AIC, enfim. E aí eu lembro que eu estava em uma dessas, e aí eu fui contratado por uma concorrente, porque teoricamente eu já teria toda a expertise para poder implementar nessa concorrente. Então, assim, é claro que eu tive que respeitar as devidas proporções para que pudesse ser separado, né, segregado e não inédito, mas diferente, mas que realmente, assim, existe uma grande similaridade, existe. E para a concorrência isso é muito complicado, né? Mas ok, vamos lá. Gestão de projetos. Então, o gestor de projetos, então, ele tem grande ascensão. Estima-se, então, que, olha que interessante, um total de perdas de 207,9 bilhões até 2007, né, nos gestores de projetos de países, né, no caso, de determinados países que você não tem a qualificação desse profissional. Então, tem muitas
muitos profissionais que não estão qualificados, e isso já estima uma perda de bilhões até, né, 2027, em função da falta desse profissional qualificado. Só ressalto para vocês, pessoal, bilhões aqui está escrito errado no nosso português do Brasil, mas eu expliquei para vocês que eu fiz isso pensando lá em Portugal, né? Por isso que às vezes vai ter algumas diferenciações aqui de palavras, tá? Mas olha o tanto que existe aí de perdas relacionado à falta de qualificação desse profissional. É muita coisa, não é verdade? Se tratando do gestor de projetos também, continuando aqui, a gente vê que existe algumas valorizações, né, desse tipo de profissional, e ele precisa ter algumas competências, seja elas técnicas, seja elas de liderança, e também um foco, né, na parte estratégica da gestão do negócio, que a gente chama de core business, né, que vocês já sabem como administradores que são. Aqui mostra um gráfico relacionado às indústrias de 2017 e uma projeção até 2027, né, dos serviços ou daquilo que se espera ter dentro aí da gestão de projetos. Então, a China lidera esse ranking, né, que hoje é 34,9 milhões que ela tem hoje de demanda, mas até 2027 estima-se 46 milhões, né? Então, um crescimento aí de mais de 10 milhões nessa parte de gestão de projetos. Assim, cada país desse, e em particular o nosso país, o Brasil, que 1,9 milhões já são investidas em gestão de projetos, e em 2027 vai para 2,4 milhões, que é algo bem significativo se tratando disso. E aqui tem vários países para que vocês tenham aí uma noção e uma abrangência de como que essa área tem expandido e como que isso é tão importante, né, para para o nosso dia a dia, para a nossa vida enquanto profissional, enquanto, né, administrador, e o tanto que isso pode influenciar aí na definição até mesmo da sua carreira, né? Tranquilo até então? Ok? Ok. Beleza. Então, quando a gente fala de gestão de âmbito, a gente está falando do escopo do projeto, né? Aquilo que a gente vai, então, executar com os objetivos específicos daquele projeto que está sendo definido. Então, quando eu estou falando aqui desse slide, fala aqui que é o trabalho a realizar no projeto para atingir os objetivos definidos de acordo com os seguintes fatores: um determinado prazo, custo e requisitos. Requisitos é aquilo que o cliente deseja, né? Também preciso satisfazer os vários stakeholders do projeto. Nós sabemos o que é stakeholders, né? Não precisa da definição, porque vocês já estão bem avançados aí dentro dessa parte administrativa. E 3, alinhar o projeto com a estratégia da organização, potenciando ou potencializando o negócio. Então, a gente vê essas 3 linhas. Primeiro, a questão da definição de prazo, custo e requisito, satisfazer as várias necessidades dos stakeholders, também a questão da estratégia alinhando aí com a parte organizacional, né? E aí a gente vai ter, ainda assim falando de âmbito, 2 tipos de âmbito, um relacionado ao produto e a outro ao projeto. Quando a gente fala do produto, vão ser as características, funções que descrevem o produto ou o serviço, né? Ou o resultado que a gente quer chegar. Então, primeira coisa é aquilo que a gente está construindo. Vamos falar que se for um prédio, é o prédio em si, que são as descrições do produto. Se for um serviço, que pode ser um serviço de pintura, por exemplo, descrever aquilo que vai ser feito, ou um serviço de consultoria, que é bem a minha área. Quando eu faço um âmbito de um produto, no caso da consultoria, eu tenho que relatar ali quais são as etapas que eu vou executar para que aquilo realmente se torne produtivo, né? Isso é algo é, 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 bem factual, né? Bem objetivo assim naquilo que a gente deseja do produto ou serviço. E o outro é no âmbito do projeto, que a gente vai falar sobre o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto ou serviço, resultando com características e funções específicas.
Quando eu falo do âmbito do projeto, não necessariamente é só o produto, estou falando do projeto como um todo, né? Da integração que ele tem. Você lembra lá daquele caso, né, da ópera, né, da casa lá da ópera em Sydney. O resultado final do produto foi fantástico, mas o projeto não foi interessante. Então, se eu fosse julgar o âmbito do projeto, foi ruim, mas o âmbito do produto foi perfeito. Né? Então, existe essa diferenciação e que vocês precisam, então, entender e saber diferenciar. Dúvidas até aí? Posso passar? Não, ficou claro. Por mim, pode passar. Professor, pode ir para frente. Por mim também. Quando a gente fala sobre o âmbito, a gente está falando do scope, né? Scope creep, que é o escopo do projeto. Vai falar sobre, então, o que esse escopo ele está dimensionado, né? O que de fato o escopo do projeto ele vai ser então ali controlado. Então, a definição da distorção do âmbito seria o aumento descontrolado do âmbito do projeto sem que haja respectivo ajuste do tempo, custo e recursos a alocar ao projeto. Então, a distorção do âmbito seria a gente incluir outras opções ou outras métricas dentro do projeto sem sequer fazer aquela expansão do escopo que nós já conversamos, né? Então, é bem interessante. Eu tenho um vídeo aqui que eu separei para vocês, ele está em inglês. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou tentar passar esse vídeo aqui para vocês. Ele está em inglês. Deixa eu ver se tem inglês, tá? Mas não tem problema não. Sei que inglês para vocês é algo tranquilo, né? Mas eu vou colocar em português, tá? Sim, Só por via das dúvidas, assim, alguém, né, não querer ter seu pensamento em inglês. Qualquer linguagem, professor, eu entendo todas. Romano, claro. Eu tenho certeza disso. Tudo faz parte do meu linguagem cotidiana. Olha, esse vídeo ele é em inglês, mas aí eu coloquei já a legenda em português. Mas quando traduz automaticamente, a legenda fica um pouco ruim, tá? Não é 100% não, mas dá para entender. É bem isso que a gente tem que focar. Peraí que eu vou melhorar aqui a nossa transmissão para ver se o vídeo roda legal. Peraí, só um minutinho. Pronto. Aqui, peraí um pouquinho. Based on a true story. 400 years ago, the King of Sweden, Gustav II, was at war with Poland. The war had been raging since 1618, and the King's plans required a strong presence in the Baltic Sea. Most of the ships in the Swedish Navy were small patrol vessels with few guns. The King urgently needed to strengthen his fleet, so he decided to build larger, heavily armed ships. And to lead this project, he hired master shipbuilder Henrik Hibbertson, tasking him to build a gunship 108 feet long with 32 cannons on the gun deck. Master Henrik had built several ships with those specifications, so he accepted the commission and estimated that the ship would be ready for war within 2 years. However, something seemed wrong. Despite the urgency of the project, the King kept requesting design changes. Eventually, after several twists and turns, the King approved the final design of the ship, which was to be called the Vasa, and he donated the raw material to begin construction, a forest of 1,000 oaks. A few months later, tragedy struck. The Swedish Navy lost 10 ships during a heavy storm, so the King called Master Henrik with a new instruction. Accelerate the project to finish sooner, and don't worry about the budget.
Henrik adjusted the plan and resources to accelerate the project, but a few months later, another message arrived from the king. "Dear Henrik, I've been thinking. In addition to speeding up the project, you must make the ship bigger, at least 120 feet long, so it can carry more military cargo." Well, this made things complicated for Henrik because he had no previous experience of building bigger ships, and at that time there were no mathematical simulators to automatically enlarge the design. He also already cut up all the timber to the original size. Henrik convinced the king that if he wanted to meet the accelerated end date, the maximum size would have to be just 111 feet. Even though the king was not very satisfied, he approved the new project scope. Henrik and his team were happy because they finished the 111-foot keel in record time. However, his beloved king appeared with another new requirement. In Denmark, they're building a larger ship and it has a double row of guns, and I want ours to be like that. Henrik was desperate. The king was asking for something that seemed to be against the laws of physics. And he had no materials, no blueprints, no specifications, no experience in building such vessels, and no time. Henrik told the king that in order to enlarge the Vasa, they would have to use wood that was reserved for another ship. The king approved the change, and Henrik agreed to enlarge the ship to 135 feet. But it would probably have been simpler to cut down a new forest instead of stealing resources from another project. The construction team had grown considerably, and by this time more than 400 people were working on what was then the biggest project in the history of Sweden. When they had made good progress with the expansion of the Vasa to 135 feet, the king had another word with Henrik. One more thing I forgot to mention. Instead of 32 cannons in one row, we need to fit 36 cannons in 2 rows, plus another 12 small cannons and 48 mortars and 10 other smaller caliber weapons. Henrik was really stressed with all of these changes on the fly when they had no time, but he understood that his king must always be obeyed. Fortunately, the budget wasn't a limitation, so Henrik replanned to accommodate all the new requirements. After several months of work and close to the deadline, the project had made really good progress. However, the king interfered again. "Henrik, I'm very pleased with progress, but instead of 36 large and 12 small cannons, we need to have 64 big cannons so we can use the same ammunition for all the guns." The king obviously didn't understand that having 64 big cannons would add so much weight that the Vasa would become unstable. Unfortunately, Henrik was not able to tell the king about this because he died of a heart attack when he heard the new requirement. Fortunately, Henrik had a skilled assistant, Hein Jakobsen, who took over the project, determined to please his beloved King Gustav. Hein moved forward with the project, including the new requirement to include 64 big cannons. Costs were skyrocketing and the king continued to push for an accelerated end date. The project was almost ready when the king sent for Hein. "I've been looking at those ships the Danish are building. Our ship has to look better than theirs, so I want you to add some decorative sculptures. About 700 should do it. That'll show those Danes." During all his years building ships, Hein had learned 2 things. A king must always be pleased, and size matters. The short time remaining to the end of the project was spent adding decorative sculptures that had no connection with the military equipment, rather than investing that precious time in structural testing of the stability of the ship. Remember all that extra weight from the cannons? Hein insisted that the Vasa couldn't sail without completing a stability test. But there wasn't time for a full test, so they just told 30 Marines to run from one end of the ship to the other. Even with this simple test, it became clear immediately that the ship wasn't really stable.
But the king couldn't wait any longer and threatened that someone could get hurt if they didn't finish everything right now. So no one tried to improve stability, but then Hein didn't know how to do that anyway. Finally, after 2.5 years of construction, the big day arrived. The most modern, sumptuous and largest ship in the Swedish Navy was ready to sail. And on the 10th of August 1628, amidst great celebrations with fireworks and in the presence of several foreign diplomats, the Vasa left the port of Stockholm with 150 passengers under Captain Surfring Hansen. As the ship sailed away, the gun ports were opened and the guns were pointing out so that they could fire a salute to the dignitaries on shore. Suddenly, a gust of wind swelled the sails and tilted the ship to one side, and the first row of cannons hit the water, when the water began to enter through the open gun ports. The crew tried desperately to save the ship, but they couldn't stop the catastrophe. Water rushed onto the gun deck and down into the hold, and in just 15 minutes, the Vasa had sunk completely, killing 53 crew only 120 meters from shore. The most expensive ship in Swedish history had only sailed 1,300 meters. Who was to blame? Obviously it must be the captain. Next day Captain Hansen was arrested and an inquest was called. Fortunately, justice was done and the official verdict of the inquest on the reason for the sinking of the Vasa was, "Only God knows." Of course, Master Henrik could have told them the real reasons, but then he was dead and buried. So what can we learn from the tragic story of the Vasa? The pressure of a tight deadline combined with constant requirement changes, lack of technical specifications and the need for innovation, these things can kill any project. So even if your project has a powerful sponsor who insists on changing the scope, be very careful about gold plating your requirements. Scope creep can be fatal. Professor, a gente não está te ouvindo. Desculpa, eu tava com o microfone. Eu já fiquei irritada com esse rei. Eu falei aquela hora lá que ele for falar de novo, já falar assim, não, esse velho tem calor. Pois é, realmente. Mas assim, é legal que esse tipo de vídeo mostra assim uma realidade. Assim, lógico que isso não é todas as pessoas que vão ser dessa forma, mas tem gente que a todo momento interfere nos projetos. E quando interfere nos projetos, então você viu que antes o rei queria com algum armamento, aí ele falou que ia colocar, eu quero mais, eu quero menos, agora eu quero maior, eu quero com ornamentação, e enfim, ficou o navio mais caro, e quando de fato ele foi, né, para poder cumprir a função dele, que era navegar, ele conseguiu somente navegar 1.300 metros, né, de distância, e, ou seja, morreram 53 pessoas, ou seja, então um projeto que é todo, que tem essas questões que a todo momento ficam intervindo, né, isso traz grandes problemas, assim, para o projeto como um todo. Professor, eu não sei se essa questão entra também no exemplo, só que eu não sei se o senhor viu um shopping que abriu lá em Santa Catarina, que retomou as atividades. No dia da abertura, eles trataram músicos com instrumentos de sopro para poder dar boas-vindas aos clientes que entrariam dentro do shopping. No projeto, não vi não, falei. Pois é, você procura. No projeto, era simplesmente para fazer seja bem-vindo às pessoas, aí tem pessoas ali mostrando para eles onde ir e tudo mais, os cuidados a se tomar. Só que a pessoa queria uma coisa maior, queria, tipo assim,
quase uma reinauguração do shopping por causa da abertura dele e tudo mais. Aí eles contrataram uma pessoa, aí tinha um tapete vermelho gigantesco, aí homens muito bem vestidos e tudo mais, tocando instrumentos de sopro e tudo. Só que, e aí o pessoal ia entrando e esse instrumento de sopro ia tocando, ia tocando, ia tocando. Só que aí, para eles ia estar tudo certo, nossa, fizemos bonito. Só que quando as pessoas viram isso, e quando isso caiu na mídia, ainda mais agora no tempo desse coronavírus, com o vírus que circula pelo ar e tudo mais, o instrumento que é trocado sopro, foi uma coisa que, tipo assim, era para ter sido uma coisa simples, quiseram enfeitar demais, fazer coisa demais, e acabou que o shopping foi fechado de novo. Ele Nossa, continua aberto por causa disso. entendi, realmente é. Então, essas questões de mudança, pessoal, ok que às vezes a gente não tem como negar essas mudanças dentro de um projeto. Mas dessa maneira que nós assistimos é uma coisa muito, muito diferenciada, né? Onde o rei, ele queria a todo momento ter ali caprichos e acabou que não conseguiu ter um produto, né? O âmbito do projeto, talvez o gestor do projeto estava ali atendendo os requisitos, a questão de dinheiro não era o problema, como foi dito, mas quando foi o âmbito do produto, realmente ele falhou, né? Então depois vocês assistem o vídeo com mais tranquilidade, tem alguns que não conseguiram acompanhar, mas está aí no link aí na sua apresentação, tá? Continuando, falando sobre o âmbito, né, ou sobre o escopo, a gente vai ver a questão de erros, né, de gestão do projeto. No caso, é o fraco controle das alterações. Então, a gente tem ali problemas se tratando de alterações, né, ou o controle delas. Inadequada definição, né, desse escopo ou do âmbito, tendo em conta os objetivos do projeto, e a má comunicação de diferentes stakeholders. A gente tem uma área dentro da gestão de projeto que chama integração. E essa área ela precisa funcionar bem justamente para a comunicação ela funcionar, né? E aqui me mostra justamente essas alterações, né? Questões que devem colocar para as alterações do âmbito. Será que isso é possível? Né? É necessário? Quanto que custa? Né? Quem que vai pagar essas alterações? Qual que é seu efeito no cumprimento no prazo? Qual o impacto no projeto? A gente pode até fazer, mas será que é importante mesmo? Então, tudo isso são perguntas que devem ser feitas a partir de uma hipótese de mudança dentro de um projeto. Eu acho que é bem relevante a gente, né, considerar tudo isso antes de, né, acatar algum tipo de alteração. E aqui a gente tem as etapas do projeto: iniciação, planejamento, definição de requisitos, desenvolvimento, implementação, e a gente tem os custos das alterações. Então, quanto maior são as alterações, né, dentro de cada etapa dessa, maior é o custo. Né? Então, eu tenho aqui o custo das alterações e correções, e você vê que é uma crescente, né? Então, ele sempre vai aumentar de acordo com aquilo que vai passando. Se você fizer uma correção no início, ele não vai te custar tanto. Mas se você quiser fazer uma alteração quando a gente já está no desenvolvimento do projeto, isso vai causar um prejuízo expressivo. Então, o tempo de mudar em um determinado projeto é no início. Se você está no início do projeto, então você consegue ter ali, né, mudanças sem alterar muito a questão do custo. Mas quanto mais você deixa passar, pior fica se tratando da parte financeira. Tem muitos alunos que chegam perto de mim e falam: professor, estou pensando em mudar de faculdade, o que você acha? Eu falo: olha, quanto antes melhor. Quanto mais você estuda em determinada faculdade, mais você tem dificuldade ou prejuízo, né, se tratando da mudança, né, dessa faculdade, por causa de matéria, carga horária, por causa de matérias que não se batem, enfim. Mas é bem relacionado a isso, sim. Querem complementar alguma coisa? Não? Tá tranquilo. Ok.
Continuando, a gente falou um pouco sobre o WBS, né, Work Breakdown Structure. A gente fala que o WBS é como se fosse um elefante branco, um elefante que precisa ser, então, dividido para ser entendido dentro de um projeto. Então, é basicamente você pegar o projeto e colocar ele em uma definição estruturada. Então, você tem esse slide, eu não vou ler com você, eu já vou te mostrar como é que funciona essa ferramenta. Então, eu tenho um projeto aqui, eu posso dividir ele em fases, ok? Fase 1 e fase 2, eu posso ter entrega 2, entrega 3, enfim, subprojeto, projeto N, tudo dentro de um projeto maior. E aqui vai sendo desdobrada cada etapa da WBS. Então, vamos falar que o elefante é esse todo, ok? E cada parte do elefante está sendo estruturada de acordo com essa espécie de organograma, né? O fluxo, organograma é melhor. Tá mais parecido com organograma. E aqui define as etapas do projeto de acordo com as especificações que estão sendo colocadas por ele. Então, o WBS vai ser uma ferramenta que vai estratificar todo o projeto e mostrar especificidades de cada etapa desse mesmo projeto. Então, é como se, aqui tem um exercício assim, só para ilustrar, pintar uma sala de aula, a gente tem aqui preparação de materiais, preparação da sala, pintura e limpeza. E cada uma dessas tem algumas etapas. E você vai estruturando o seu projeto, fazendo o WBS, para que você consiga ter um projeto organizado e bem subdividido, tá bom? Tranquilo aqui, pessoal? Eu já tinha comentado um pouco sobre essa ferramenta nas aulas anteriores, mas se você tiver alguma dúvida, é o momento de você tirar, tá bom? Eu não vou fazer exercício com você sobre WBS, eu acho que é só bom você saber que ele existe e como que ele funciona, tá? Pronto, vamos lá para a gestão do tempo. O tempo também dentro de um projeto é extremamente importante, nós sabemos disso, e a gente vai então ter os processos da gestão de tempo. Primeiro a gente vai precisar de verificar as atividades, né, toda a descrição das atividades e quando realizar. E também verificar se existe uma sequência lógica para essas atividades, ou se essas atividades podem ser feitas algumas simultâneas ou não, ou precisa ser fim, início. Aí, de acordo com a relação entre as tarefas, isso vai afetar diretamente o tempo, e isso vai falar também daquele caminho crítico que nós já estudamos também aqui nas nossas aulas. E aí, na gestão do tempo, eu preciso de estimar os recursos para as atividades, né? O que eu tenho que fazer isso? Estimar o tipo e quantidade, né, de itens, de recursos necessários, estimar também a duração de cada atividade. Isso também é muito importante, porque me fala sobre os períodos de trabalho que vão ser necessários para o desenvolvimento daquele projeto. Também aqui no desenvolvimento do tempo, da gestão do tempo, vai falar de desenvolver um cronograma do projeto. Esse cronograma, pessoal, vai ser desde o início do projeto até a finalização dele. Então, esse cronograma vai abordar todas as atividades do projeto, tá? E aí, o gestor do projeto precisa controlar e, principalmente, identificar o caminho crítico para que a gente consiga, então, não deixar com que esse projeto atrase. Isso é um grande desafio para o gestor, identificar e controlar o caminho crítico. A gente aí continua a nossa aula falando sobre sequenciação das atividades. É muito importante nós estabelecermos as sequências dessas atividades e a maneira no qual essas atividades vão interagir no projeto, né? Qual que é o benefício dessas atividades, se existe essa sequência lógica ou não, né? Se isso aumenta a eficiência ou não do projeto. Tudo isso vai ser identificado de acordo com essa sequenciação dessas atividades. E após organizar, né, realizar essa sequência, vai ser necessário, então, colocar de alguma maneira, expor isso de alguma forma. Existe o método de Gantt e o diagrama de rede.
O método de Gantt são barras na horizontal, que vão ali determinar a quantidade de tempo de cada atividade. E o diagrama de rede vai demonstrar ele através de rede, que eu acho que eu tenho aqui figura para poder te mostrar. Aqui é o Gantt, que eu já tinha até falado isso com vocês em aulas anteriores, e o diagrama de rede, eu também acho que eu vou ter, que é relacionado ao diagrama no qual nós já até executamos aqui na sala de aula, que é aquele do caminho crítico, tá? Então, diagrama de Gantt, tanto o de Gantt quanto de rede, é disposto isso no MS Project, tá? Depois a gente vê direitinho como é que ele funciona. Mas tá aqui, a gente já estudou essa parte, que foi uma aula muito boa, por sinal, na verdade, professor, sim, teve a manha de explicar assim essa matéria, porque não é fácil. Arrasou, tá? Só para deixar registrado. Ouvi, Tudo brincadeira, mas eu tenho liberdade de brincar com vocês. Então, o caminho crítico nós já estudamos, nós já vimos realmente como é que ele funciona, né, dentro das atividades dentro de um projeto, e isso é interessante porque isso é essencial para o gestor de projetos, e falo para vocês que vocês, né, conseguem então verificar isso de uma maneira muito clara. Isso ajuda demais na execução desse projeto no dia a dia, né, em cada momento no qual você precisar de atuar como gestor do projeto. Aqui tem um exercíciozinho, eu não vou fazer ele com vocês, mas fica aqui um exemplo. Talvez eu entre nessa parte de custo. Vou pensar se eu vou entrar. Dependendo se a gente não conseguir a questão do MS Project e der tempo, eu entro nessa parte de custo com vocês, tá? Do projeto. É um cálculozinho também, é simples, mas isso também eu acho que gera um conhecimento extra para vocês. A gente pode, né, ampliar ainda mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para poder compartilhar com você hoje. Eu acho que é bom. Tá bom a nossa aula de hoje. Deixa essa gestão de risco para a próxima aula e nós vamos então caminhar até aqui. Acho que a gente não deve entrar muito para estender muito a disciplina em cada aula, porque não dá para a gente poder absorver. Vocês gostam de ver aula depois, estudar, e enfim, esse material já está disposto para vocês, então é só você dar uma lida e assistir a minha aula novamente, que aí vocês conseguem, né, absorver todo o conteúdo. Provavelmente eu entro com custos do projeto com você, só para a gente aproveitar esse tempo que a gente não tem o MS Project. E fica aí também a promessa de eu tentar conseguir o programa e disponibilizar isso para vocês, tá? Amanhã eu vou ver direitinho e falo. Nós temos aula, então, no próximo sábado, dia 9. Então, também se programe para a nossa aula, vai ser 8 horas da manhã, tá bom? Espero vocês até lá. Alguma dúvida na aula de hoje? Alguma consideração? Não? Ok. Então, vou encerrar a aula aqui e a gente vai estar disponível para a gente tirar alguma dúvida se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu interromper meu compartilhamento e agradeço a atenção aí de vocês. Fique com Deus. pessoal, sábado